eu sou a professora Luciana, do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, e nós vamos trabalhar juntos a disciplina Linguagem 2 do curso de Pedagogia. Nessa aula, nós vamos trabalhar a representação da escrita e a alfabetização. O objetivo da nossa aula é refletir sobre como o conceito da escrita como representação da linguagem interfere no processo de alfabetização. Antes de nós, de fato, discutirmos a representação da escrita e o processo de alfabetização, é importante nós termos claro de onde nós estamos partindo, que concepções nós estamos tendo para refletir a alfabetização e a representação da linguagem. Nenhuma prática pedagógica é neutra, todas estão apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem, como diz Emília Ferreiro. Nesse sentido, nós temos que conversar primeiro o que é linguagem e o que é alfabetização. Essas questões iniciais que guiarão o estabelecimento da relação entre esses dois conceitos. As nossas respostas iniciais dizem que a linguagem é uma prática social que promove a interação dos sujeitos. Então, hoje em dia, nós não acreditamos mais que a linguagem apenas serve como um meio de comunicação entre as pessoas. Ela existe para estabelecer uma interação entre as pessoas no âmbito social. Desse modo, ela se torna uma prática social e promove com que os sujeitos se relacionam em determinada sociedade. Tendo isto em vista, a alfabetização é o processo de ensino-aprendizagem pelo qual o sujeito adquire a escrita como sistema de representação. Então, nós estamos falando aqui de dois conceitos-chave para nós relacionarmos a representação da escrita com a alfabetização. A linguagem, ela precisa ser vista dentro do meio social como uma prática que promove a interação dos sujeitos. A alfabetização, ela vem trazer dentro da sociedade o acolhimento da escrita como uma prática social. É o que nós vamos discutir mais durante o curso quando pegarmos o conceito de letramento. A ideia de alfabetização como a aquisição desse sistema da escrita, ela faz lembrar que a escrita tem uma função social muito importante dentro da nossa sociedade, que é de promover também a interação das pessoas na sociedade, mas por meio de um registro gráfico. Tendo esses conceitos básicos para nós tratarmos do nosso assunto nesta aula, a nossa questão-chave é a seguinte: afinal, qual a relação entre a representação da linguagem e o processo de alfabetização? O nosso texto base para essa discussão é o livro Reflexões sobre a Alfabetização, da Emília Ferreiro, o capítulo que está entre a página 9 e 41. Nesse capítulo, ela discute como a linguagem ela é concebida, como as crianças concebem a escrita e como os professores concebem a escrita, no tocante à aquisição do sistema da escrita, ou seja, em relação ao processo de alfabetização. Para guiar nossa reflexão, nós podemos nos basear um pouco na poesia de Carlos Drummond de Andrade, no poema chamado Aula de Português. Nesse poema, o Carlos Drummond de Andrade traz uma reflexão sobre a concepção de linguagem, como ele se relaciona com a linguagem e como seus professores se relacionam com a linguagem. É a maneira pela qual também a Emília Ferreiro discute essas questões no texto em que nós estamos nos baseando. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Esses primeiros versos do poema de Carlos Drummond de Andrade traz para a gente um questionamento em relação ao que é esta linguagem. A Emília Ferreiro, no texto que nós estamos usando, Reflexões sobre a Alfabetização, ela diz que a linguagem ela pode ser vista como a relação entre a realidade, R,
e a representação X. O que isso quer dizer? Que nós temos a realidade, mas para conseguirmos ter contato com ela e manter a nossa interação dentro dessa realidade, nós usamos sistemas de representação. E a escrita é um desses sistemas. A representação, assim, pode ser definida como: os elementos não estão pré-determinados, dá-se em um longo processo histórico de construção. Quando nós pensamos na escrita como um sistema de representação, nós temos que ter em mente que ela não ficou pronta de uma vez só. Ela foi construída ao longo de um processo histórico. Então, embora nós tivéssemos já a humanidade lidando com a realidade, a maneira como que os homens e as mulheres começaram a registrar essa realidade se deu a partir de formas de representar essa realidade, que dentro de um processo histórico chegou na escrita alfabética que nós conhecemos hoje. Mas ela parte desde o grafismo nas cavernas até essa escrita digital que nós temos hoje. A codificação, por sua vez, se nós pensarmos a linguagem como um sistema codificado, a partir de codificação, nós estamos entendendo que os elementos e relações já estão pré-determinados, constituir-se a partir de uma representação já constituída. A ideia do código é: eu tenho um sistema de representação que veio a partir da realidade, e a partir desse sistema de representação eu crio um código para lidar com esse sistema. É o que acontece no código Morse, por exemplo, em que eu tenho a escrita alfabética como um sistema de representação da realidade, ou seja, a escrita, só que ele é codificado com esses sinais. Essa codificação foi feita a partir da escrita, desse sistema de representação que a humanidade criou para se relacionar com a realidade. Se nós pensarmos essas concepções de código e de representação e relacionar com a aprendizagem da escrita, nós vamos pensar que, uma vez que eu entender a escrita como representação, eu vou entender o processo de aprendizagem dessa escrita como uma aprendizagem conceitual e a apropriação de um novo objeto de conhecimento. Ao passo que, se eu entendê-la como codificação, a aprendizagem será a aquisição de uma técnica de transcrição do código sonoro para o código visual. Isso quer dizer que, quando eu trato a escrita, sistema de representação, dentro de um processo de alfabetização, eu consigo fazer com que, para que o aluno consiga adquirir essa aprendizagem da escrita, ele precisa entender o conceito de como a realidade se relaciona com essa representação que é escrita. Isso não é, a ideia se passa mais por adquirir o conceito do que é escrita do que apenas reproduzir a escrita como uma técnica. O que seria feito quando eu acredito que a aprendizagem da escrita vem como codificação. Tendo essas discussões em relação à linguagem e percebendo que ela pode ser vista tanto como representação ou como codificação, é interessante agora nós olharmos para como as crianças pensam essa linguagem na modalidade escrita, que muitas vezes para ela está como no poema do Carlos Drummond de Andrade, né? A linguagem na superfície estrelada de letras sabe lá o que ela quer dizer. A criança, quando ela se defronta com uma escrita, ela não conhece ainda as regras de como esse sistema funciona, mas ela quer descobrir como esse sistema funciona, uma vez que ela é um sujeito que pode aprender, que pode construir seu conhecimento. Dessa maneira, ela, ao se deparar com a escrita, cria hipóteses para saber como que essa escrita funciona. A Emília Ferreiro e a Ana Teberoski
a partir de estudos de Piaget, fizeram várias pesquisas e experimentos com crianças a fim de descobrir como que elas elaboram essas hipóteses em relação à escrita. E a partir disso, elas chegaram a 3 grandes períodos. O primeiro período diz respeito à distinção entre o modo de representação icônico e o não icônico, ou seja, a diferença entre desenhar e escrever. O que acontece nesse período? A criança, estando inserida numa sociedade em que usa a escrita, ela é colocada em situações de aprendizagem da escrita ou de convivência com essa escrita, tanto em casa quanto na escola. Quando ela começa a perceber que existe a escrita como esse sistema de representação, ela tenta absorver de que maneiras essa escrita funciona. E o primeiro período que ela passa nesse momento de aprendizagem é essa relação e esse conflito em relação ao desenhar ou escrever. Pois, afinal de contas, a escrita é um desenho ou não? A grafia assemelha-se ao objeto, ou seja, a letra é parecida com a representação do objeto? A letra U tem alguma coisa a ver com a uva? Essa relação que a criança estabelece nos conflitos de como ela vai fazer a escrita diz respeito a esse primeiro período. Aqui nós temos um exemplo de como a criança começa essa aprendizagem da escrita e se localiza nesse primeiro período. Aqui nós podemos ver essa figura de uma criança de 4 anos, a Adriana, em que foi pedido para ela escrever algumas palavras e ela fez alguns desenhos e em alguns momentos também ela faz um grafismo parecido, tentando imitar a movimentação da escrita. Embora não tenha nenhuma letra, o movimento de subir e descer se assemelha ao movimento que as pessoas fazem quando estão escrevendo. Então, a criança imita esse movimento, mas ainda não consegue diferenciar se a escrita, o que é escrita e o que é desenho. Uma vez que as crianças, no primeiro período, elas entraram em conflito entre o que é desenhar e o que é escrever, quando elas chegam nesse segundo período de aprendizagem da escrita, elas começam a tentar perceber qual é a relação, como que a escrita, a formação dela é diferenciada. E aí, a autora coloca construção de formas de diferenciação, ou seja, controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e quantitativo, em que as crianças estão no conflito. O que o texto deve ter para ser lido? Quantas letras preciso ter para escrever? As letras variam? Nesse sentido, a criança se preocupa em usar, ela já sabe que para escrever ela precisa usar letras, só que ela ainda não sabe quais letras usar e qual a quantidade adequada para usar nas palavras que ela deseja escrever. Nessa primeira ilustração, 1B, aqui nós vemos a escrita com letras convencionais, mas sem diferenciação interfigura, ou seja, a criança escreveu várias palavras usando as mesmas letras. Nós podemos ver que ela escreveu peixe, a frase o gato bebe leite, galinha, franguinho, pato, patos, todas usando a letra A, S e E. A criança, nesse momento, ela já sabe que para escrever ela precisa usar letras, ou seja, ela já avança em relação ao primeiro período. Só que ela usa para todas as palavras as mesmas letras. Ela ainda não conseguiu perceber que essas letras têm uma relação com o som e que essa relação com o som vai fazer com que as palavras sejam escritas de maneira diferente. Aqui, na ilustração 2,
nós vemos que tem escrita com diferenciação e interfigura. Isso quer dizer que as palavras que a criança escreveu, ela usou letras, porque ela já sabe que para escrever ela precisa usar letras, e aqui, ao contrário da figura anterior, há uma variação do uso de letras. Então, para escrever as diversas palavras, como para escrever o nome da própria criança, Carmelo Henrique Castilho Avelhano, foi usado ali uma letra para cada palavra. Na segunda, vaca, as outras palavras vaca, mosca, borboleta, cavalo e a frase mamãe come tacos, ela usou diferentes letras para escrever essas palavras. Neste caso, a criança já está entendendo que as palavras são escritas de maneiras diferentes. Então, ela precisa usar letras diferentes para escrever cada uma delas. Enquanto lá no segundo período a relação entre letra e som ainda não está estabelecida, a criança ainda está com uma preocupação maior em pensar a quantidade de letras e a variedade de letras, no terceiro período de aprendizagem da escrita, a criança está passando por um processo de fonetização da escrita que inicia com o período silábico e culmina no período alfabético. Nesse momento, a criança começa a perceber que as letras se relacionam com o som. E dessa maneira ela cria hipóteses de como vai escrever cada uma das palavras a partir dessa relação. Os conflitos que ela tem neste período são: a palavra tem partes? A letra tem a ver com o som? Posso usar uma letra para cada som? Quantas letras preciso para escrever o som? Esses conflitos nós podemos perceber nessas ilustrações em que as crianças começam a estabelecer essa relação entre o som e as letras, de modo a culminar a fase alfabética de apropriação da escrita. Nessa primeira ilustração, na ilustração 3A e na ilustração 3B, nós vemos que as duas crianças começaram a relacionar o som e a letra. No primeiro caso, ao escrever a palavra, foi atribuída para cada sílaba uma letra. Embora essa letra não tenha a ver com o som propriamente da palavra, a criança consegue perceber que a palavra se divide em sílabas. É o caso que nós podemos perceber na ilustração 3A, a palavra mariposa, em que a criança usa O, A, B e S, ou seja, uma letra para cada sílaba. Já na segunda fase, a criança já começa a perceber qual letra que se refere a cada som. Então, ela não usa qualquer letra para representar a sílaba, mas ela usa a letra que corresponde ao som que ela percebe daquela sílaba. Então, a mesma palavra mariposa, aqui a criança, nessa ilustração 3B, ela usa a letra A, I, O e A. O A para se referir ao mar, o I, ri, o O, pô e o A, zá. Ou seja, mariposa, ela usou as vogais, o som das vogais para representar cada uma das sílabas. Esses dois exemplos são classificados pela Emília Ferreira como, no primeiro caso, silábico sem valor sonoro, e no segundo caso, silábico com valor sonoro, uma vez que a criança já começa a perceber o som de cada sílaba e relacionar a letra a essa sílaba. Nessa segunda ilustração, que é a ilustração 4, nós temos já a fase em que a criança começa a perceber que para representar a sílaba, ela precisa de mais de uma letra. Apenas uma letra não consegue dar conta de representar a sílaba para escrever a palavra que ela deseja.
Só que ela ainda não entende, ela ainda está em conflito com a primeira fase, com a fase anterior, que é a silábica, progredindo para seguir para a fase alfabética. Essa fase silábico-alfabética, ela é uma fase transitória, em que ora a criança usa uma letra para representar a sílaba, outra hora ela usa duas ou mais letras para representar a sílaba. Nós podemos ver o mesmo caso da mariposa, no exemplo 2, em que a criança, para representar o má, ela usa a letra M, para representar o ri, ela usa a letra R e I, o pô apenas a letra P e usar o S e o A. Nesse caso, nós podemos ver claramente que ela está em conflito e dentro dessa transição do silábico para o alfabético. No último caso, na última figura aqui, nós temos a fase alfabética em que a criança já percebeu essa relação entre o som e a letra e ela já se deu conta que precisa usar mais de uma letra para representar as sílabas. Nós podemos ver aqui camiseta, leite, casa, fez. A criança que usa duas letras para representar cada uma das sílabas e duas ou mais letras, e ela apresenta apenas erros ortográficos, que vai ser aprendido no decorrer dos anos escolares. Mas ela já entendeu a relação entre o som e a grafia e consegue escrever as palavras de maneira muito próximo à fala que ela tem dessas palavras. Então, nós vimos já a concepção de linguagem, a concepção das que as crianças elaboram em relação à linguagem escrita como representação. E nós vamos passar agora para as concepções dos professores sobre a escrita. Pegando novamente lá o poema do Carlos Drummond de Andrade, aos versos que ele diz: professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, atordumem-me, sequestram-me. Lá no poema, o poeta relembra para a gente que para a criança, o professor é aquele que domina o sistema de escrita e é ele que vai ensinar a essas crianças como desvendar os mistérios da escrita. Muitas vezes, os professores apresentam uma visão adultocêntrica em relação à escrita. O que isso quer dizer? Eles não reconhecem a visão que a criança tem em relação às escritas e não conseguem perceber que a criança elabora hipóteses para desvendar como funciona esse sistema de escrita. Isso, então, faz com que o adulto se centre nele mesmo e passe a olhar a criança, a perceber as construções, as hipóteses que as crianças elaboram de maneira errada. Então, ao invés de ver aquelas concepções que nós apresentamos das crianças como um processo de aprendizagem, ver esse processo como um erro. Uma outra coisa que acontece muitas vezes com os professores é fazer uma confusão entre desenhar e escrever. É onde acontece a formação de muitos alunos copistas. Então, a repetição, o treino, a escrita repetida das letras faz com que as crianças desenhem as letras, copiem as letras, mas não atribuem nenhum significado a elas. Muito menos entende como elas se relacionam para manter o sistema de escrita. Dessa maneira, também há uma redução ao conhecimento da letra e seu valor sonoro. É o que acontece muitas vezes quando se repete várias vezes a letra, as sílabas, faz com que a criança copie várias vezes essas sílabas, sem perceber a relação que se estabelece entre as letras e a sonoridade, que vai além de uma relação de repetição de sílabas.
Isso demonstra muitas vezes que os professores têm uma concepção da escrita como um código. Nesse sentido, a leitura e a escrita são concebidos como técnica. O que ensinar primeiro, ler ou escrever primeiro? Há também uma desconsideração do acesso da criança à escrita em seu meio social e o ensino das letras. Muitas vezes acontece uma focalização muito grande na reprodução das letras e esquece de que essa criança está inserida no meio social em que a linguagem e a escrita são práticas sociais. Então, no dia a dia dela, ela se relaciona com a escrita. E a escola, muitas vezes, esquece desse papel da escrita, apenas reproduzindo de maneira repetitiva as letras e as sílabas. Então, vamos retomar todas as questões que nós apresentamos aqui. Nós falamos da concepção de linguagem, da concepção que as crianças elaboram do processo de representação da escrita, a concepção que os professores têm desse processo, mas nós deixamos lá no início da nossa aula uma questão que nós precisamos retomá-la, que é, afinal, qual a relação entre a representação da linguagem e o processo de alfabetização? Nós podemos concluir que a concepção que se tem sobre a escrita direcionará a prática pedagógica no processo de alfabetização. Se conceituar a escrita como representação, ela se tornará um objeto cognoscível, de modo a promover a aprendizagem conceitual, ao passo que, se a conceituar como código, será vista apenas como transcrição do código e sua aprendizagem como uma aquisição de uma técnica. Dentro da concepção de escrita como representação, que é a que nós defendemos para a melhor aprendizagem das crianças, a partir das contribuições de Anna Teberoski, nós podemos perceber que a concepção da escrita como representação propicia considerar a informação extraescolar, reconhecer que o professor e a professora não é o único e não é a única que tem conhecimento sobre leitura e escrita, e também compreender que as crianças podem contribuir com a própria alfabetização por meio da discussão sobre a escrita como representação da linguagem. Se nós tivermos essa relação, essa concepção da necessidade da criança perceber a escrita como representação e dos professores também percebê-la como representação, de modo a promover a aprendizagem conceitual, a relação com a escrita não será tão doída quanto a do poeta Carlos Drummond de Andrade, nem mais um mistério, como está dito lá no poema dele que diz: já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro mistério. Com esse trecho do poema, nós encerramos a nossa aula. Ficam como referências bibliográficas para consulta e reflexão maior sobre esse tema o próprio poema do Carlos Drummond de Andrade, o livro Reflexões sobre a Alfabetização, Emília Ferreiro, e também o livro Gramática e Interação, do professor Luiz Carlos Travaglia. Muito obrigada pela atenção, bom estudo a todos e espero que vocês aproveitem o curso.